Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia do Tarô Sorte na Vida e do Instagram tarô.sorte.na.vida, e hoje eu vou contar uma história para vocês sobre a primeira carta que eu tirei no tarô, Zen de Osho, que é o tarô com o qual eu adoro trabalhar, né? Dentre os milhões aqui de oráculos, tarôs, baralhos que eu tenho acumulado. Mas enfim, vamos lá. Então o tarô chegou, né? E aquele momento, né? Eu tava com um namorado nessa época, a gente abriu essa caixa aqui e ela vem com uma caminha, né? Uma espécie de caixinha dentro para guardar as cartas, né? As cartas elas ficam dormindo aqui, né? Guardadinhas aqui. E ele vem com um livrinho também, que é muito legal, porque aí é no livrinho que a gente vai aprender um pouco do significado das cartas. E no livrinho a gente tem um comentário e uma parte que é um escrito de algum livro que o Osho escreveu, e aí o discípulo dele, o Madhava Padma, extraiu, né, selecionou aqui uma mensagem que o Osho escreveu e depois criou a carta e comentou a mensagem, né? Então isso é muito legal, porque primeiro você tem um momento em que você vai tentar decifrar o que o Osho falou e vai tentar ver se aquilo faz sentido para você, porque pode não fazer sentido, você pode não concordar, tem muitas coisas que eu não concordo, né? E tem outras que eu acho chocante, polêmicas, né? Principalmente quando ele questiona algumas questões religiosas e tudo isso, né? Mas também tem muitas coisas do pensamento Zen que são muito legais, que são, especialmente, né, as partes que eu gosto, essa parte de você identificar como que a mente, nosso sistema mental, ele faz várias operações aí, vários caminhos, e nem todos esses caminhos são saudáveis, né? Por exemplo, você ficar remoendo alguma coisa, né? Ou você ficar relembrando, ressentindo, né? Ressentindo uma coisa. Ou você ficar repetidas vezes preocupado com a mesma coisa. Ou você fazer um julgamento sobre uma coisa que você acha que a pessoa sente ou pensa de você que ela às vezes nem tá pensando, né? Então, esse tarô, ele ajuda muito a gente identificar o que é um material meio de confusão mental, de noia, né, paranoia delirante, né, de ideias ali que a cabeça está produzindo sozinha, mas que não necessariamente, né, tem nenhuma base real, né, assim, concreta dos fatos. E aí ele vai estimulando a gente a separar esse lixo mental um pouco, né, deixar ele decantar, que é o processo da meditação, para a gente começar a ter uma apreensão, uma compreensão um pouco mais intuitiva e sutil dos nossos processos. Difícil explicar isso porque justamente não é pelo racional. E aí explicar seria usar o racional. Então tá, bom, mas vamos ao livrinho, né? Então quando você compra, né, imagina assim, eu quero estudar esse tarô, sim, tô gostando dos vídeos da Júlia lá no canal e tal, aqui. Então o que vai acontecer? Você vai pegar essa caixa, vai chegar na sua casa, essa caixa aqui, aí dentro dela vai estar as cartas e vai ter o livrinho. E aí, o começo dos estudos de tarô, ele passa muito pelaquela famosa separação entre os arcanos maiores e os menores. O que é isso? São como se fossem dois times de futebol, dois grupos aí que estão juntos dentro do baralho. E os arcanos maiores seriam assim, o pessoal oficial, né? Os jogadores assim, estrelas do time. E os menores seriam o pessoal mais reserva, o pessoal, né? Não é que eles são piores, mas os maiores, né? Eles são chamados assim de arcanos maiores, de segredos maiores, porque eles resumem instruções, né, orientações e reflexões filosóficas um pouco mais um pouco mais profundas. Então são imagens, né, que a gente chama de arquétipos. Deixa eu ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês. Então, por exemplo, né, esses aqui que são os arquétipos do tarô
dos arcanos maiores, né? O mago, são esses personagens, né? A papisa. Então eles vão te orientar a se aproximar das atividades dessas figuras. O que, que o mago faz? Ele manipula elementos. E o que, que são esses elementos? São os instrumentos que a gente tem de apreensão da realidade, né? Que é o intelecto, simbolizado pelas espadas, o coração, né? As copas, né? As emoções e sentimentos, simbolizados pelas copas. Aí a gente tem o paus, né? O elemento fogo. Então, e tudo isso são os 4 elementos, né? Esqueci de falar. Então, ar, representando o pensamento, a racionalização, a lógica, a organização, a sistematização, a interpretação. Depois a gente tem os pensamentos, as emoções e sentimentos, representados pelas copas. A intuição, a força de vontade, as experiências do corpo, as experiências assim de atitude, de tomar atitude, de ter impulsividade, representadas pelo naipe de paus, né, que é o fogo, o elemento fogo. E no ouros a gente tem a concretização das coisas, né? Então o elemento terra, então é o que a gente produz, o que a gente conquista, o dinheiro, as nossas posses, o que nos nutre, né? E bom, enfim, é muito amplo tudo isso, né? Mas é só para falar que são funções também, né? Funções de apreensão da realidade e também são situações e maneiras de lidar com as coisas, né? Então, por exemplo, se você tá muito mental, você entra numa festa e você vai querer analisar as coisas, ficar observando as pessoas, ou trocar muita ideia. Seu barato vai ser ficar conversando, tendo um papo cabeça na festa. Se você tá muito emocional, pode ser que você chegue na festa e você já queira abraçar as pessoas, você queira saber com quem você vai ficar, dar uns beijos, né? Sentir emoções, celebrar. Se você tá mais no paus, né? No fogo, né? Fogo, você pode querer, assim, tacar fogo na festa mesmo, né? Assim, sentir a música, extravasar seus impulsos e dançar, né? E usar o seu lado intuitivo para ver quem você vai conhecer e mexer o seu corpo, tudo isso. E se você tá no ouros, pode ser que aquela festa, você esteja naquela festa mais assim, para comer, para se nutrir, para fazer contatos, né? E de repente estabelecer ali parcerias de trabalho. Então, assim, isso são exemplos, tá, gente? Assim, usando a criatividade não é certo ou errado. O tarô, ele é muito aberto e como ele é feito de arquétipos, a gente pode interpretar essas imagens e esses ensinamentos de várias formas, de acordo com várias tradições. Bom, mas então, vocês vão ganhar, né, ou comprar aqui o tarô. Aí vocês vão observar essa bolinha aqui. Então essa azulzinha é do naipe de emoções, né? Água, copas. Aí esse roxo é do naipe de arcanos maiores. Esse aqui é a torre. Então vocês vão separar do tarô de vocês todas essas roxinhas. Aqui é o colorido, né? O arco-íris, que ele chama de arco-íris, é o naipe de ouros. Aqui é o vermelhinho, é o naipe de fogo, né? O paus. E deixa eu ver se faltou mais algum que eu não expliquei. E aqui é o naipe da mente, que é difícil esse naipe aqui nesse tarô. Porque mete pau nesse naipe aqui. Brincadeiras à parte, né? Mas é porque assim, como esse é um tarô zen, ele dá uma avaliada, né, uma criticada um pouco nos nossos movimentos mentais, né? Então ele dá uma parada, olha, para de pensar, você já tá fritando o cabeção, já tá saindo fumaça, né? Mas tem cartas bonitas da mente também, né? Em todos tem. Mas é isso, né? Esse tarô, ele tem uma proposta de cura emocional e de trabalho com a intuição. Muito, né? Ele é muito por aí. E a gente vai conhecendo os tarôs e ficando amiga deles, né? E entendendo aos poucos, né? O que é aquele sistema de interpretação daqueles símbolos, né? Para onde ele está levando e qual tradição, com qual tradição ele está conversando, né? O tarô de Marsella vai conversar com uma tradição mais católica, mais teológica, né? Você tem uma papisa aqui,
Agora, já no tarô Zen do Osho, essa papisa não vai ser representada como com ligação com o cristianismo, ela vai ser representada como uma mulher, com a lua, uns golfinhos e o mar. Então aí tem outra questão, outras representações e outros significados. Os dois vão falar de intuição? Vão, mas cada um dentro do seu sistema de referência, certo? Tem um melhor que o outro? Não vou falar sobre isso. Porque isso seria você escolher uma religião melhor que a outra, né? Isso depende das suas crenças, das suas experiências de vida. Se você está mais próximo do cristianismo, pode muito fazer mais sentido para você estudar aqui no de Marsella. Se você já é uma pessoa mais ligada com yoga, com ayurveda, você pode se interessar mais pelo tarô Zen e assim por diante, né? Existem afinidades aí também em relação a essas linguagens. Agora, o vídeo tá muito grande e eu nem comecei a contar a história. Mas eu queria... achei muito legal poder fazer um vídeo assim, bem básico, sabe? Eu gosto de explicar as coisas assim, bem básico. Então, comprar o tarô pela internet, se você sentir afinidade com ele. Abriu. Vai ter a caixinha. Dentro da caixinha, você vai encontrar todas essas 78 cartas e o livrinho de explicação. Você vai ficar um pouco perdida? Vai, mas o livrinho é um guia. E qual que é o outro guia? A sua intuição e a comparação entre o significado da carta e o seu momento de vida. Que é aí que as coisas começam a fazer sentido. Então, eu vou explicar como é que foi isso pra mim no começo. Minha primeira carta, né? A primeira carta que eu tirei foi essa daqui, chama O Forasteiro. E foi muito legal, porque eu estava com muito medo de tirar uma carta ruim, como eu já contei pra vocês. Quando eu vi essa menina, esse menininho aqui, na frente de um portão com esse cadeado e essa corrente, eu falei, ferrou. Isso vai dar ruim, vão falar que eu sou criança, que eu sou infantil, que eu não sei fazer as coisas. E fiquei com forasteiro ainda, fiquei super com medo, né? E aí foi aí que eu comecei a entender que não precisa ter medo, né, das cartas. Então aí, o que o tarô me ensinou? Olha, agora você tá nesse momento que você tá se sentindo uma criancinha, né, um iniciante nessa arte oracular, né, nesse trabalho de interpretação de orientações espirituais que estão cifradas através de imagens. Então agora você está aqui achando que esse portão da espiritualidade, do tarô, está fechado para você, mas ele não está, né? Tanto que essa carta fala que é só empurrar, que esse portão não... Sabe quando a corrente fica enrolada, mas não está trancado? É tipo isso aqui. Aqui no final você tem um sol nascendo, né? Uma aurora. Então, como que eu interpretei essa carta? Apesar de eu estar me sentindo forasteira, de eu estar sentindo que eu era uma intrusa nesse mundo do tarô, na verdade, esse mundo estava aberto para mim. E era só eu empurrar e entrar e dar os meus passinhos de criança, né? E ir aprendendo aos poucos como me relacionar com esse sistema de orientações espirituais. Percebem? Como isso teve a ver com a minha vida naquele momento? Então, assim, só para deixar assim esclarecido para vocês, né? Vou ver se eu consigo ler aqui. Eu esqueci que eu tinha que ter marcado a página. O Forasteiro, Arco-Íris, 167. Então, vamos lá. Olha que bonitinho, né? Então, você está se sentindo um estranho. Isso é bom, é o período de transição. Mas é preciso estar atento para não se deixar tomar pela dor e infelicidade. Agora que Deus não está mais aí, quem irá consolá-lo? Você não precisa de consolo nenhum. A humanidade já é maior de idade, seja um homem, seja uma mulher, e apoie-se nos seus próprios pés. Então, polêmicas, né, gente? Eu acho que a gente super precisa de Deus e que Deus está aqui, sim. Mas o Osho, ele tem certos momentos assim, antirreligiosos, que são interessantes também, né, de conhecer o pensamento dele, mas que a gente não precisa concordar com tudo. A única maneira de conectar-se com a existência é aprofundando-se em si mesmo, porque lá no seu centro você ainda está conectado. Isso tinha super a ver com a minha busca pelo tarô, né, e pelas respostas.
Fisicamente você foi desconectado de sua mãe. Essa desconexão foi absolutamente necessária para transformar você num indivíduo autônomo. Do universo, porém, você não está desconectado. A sua conexão com o universo é a consciência. Essa conexão não é visível, portanto é necessário mergulhar profundamente em si mesmo, com grande consciência, atenção e observação, e você encontrará a conexão. O Buda é a conexão. Então o que seria isso, né? A conexão. Conexão seria um encontro, né? Uma ligação que a gente tem com o divino, porque o divino, em várias religiões, está em nós, né? Nós somos uma centelha de Deus, uma luz de Deus. Então, quando a gente medita, a gente abaixa o fluxo de pensamentos e aí a gente começa a usar partes mais internas do cérebro em que elas são ativadas, né? Porque elas estão conectadas também mais com a nossa intuição, com a nossa apreensão sutil do real. E ali, quando a gente para de pensar, eu vou ter que pagar a conta do celular, vou ter que pagar o aluguel, vou ter que... amanhã como é que vai ser no trabalho? Quando a gente deixa esses pensamentos passando, a gente começa a entrar em contato com pensamentos mais profundos no nosso inconsciente, do nosso inconsciente. E aí começam a vir os pensamentos. Eu sempre dou esse exemplo, eu não sei porquê, acho que é porque eu preciso comer mais melancia. Mas... eu sempre dou esse exemplo, tipo, vontade de comer melancia. Porque pode ser um desejo ou um resgate assim muito sutil do que você quer fazer na sua vida, dos seus desejos profundos. Pode ser isso. Nossa, é uma fruta que me trazia tanta felicidade. Nossa, vontade de voltar a jogar futebol, não sei, jogar vôlei. Nossa, faz tanto tempo que eu... Por que eu deixei de colecionar selo? Eu gostava tanto disso. Não sei, entendeu? Pode ser um monte de coisa. Mas aí vão vindo, né? Pensamentos da sua intimidade com a sua alma, que não são essas preocupações mais da sobrevivência, né? Da sobrevivência cotidiana. E aí ele explica que e isso seria o processo de meditação. E cada vez que isso vai se aprofundando, cada vez mais a gente vai sintonizando com orientações espirituais e intuições um pouco mais profundas do que que saudade de melancia, né? Que são as nossas intuições. Melhor eu não ir por esse caminho não, acho que eu vou por essa rua hoje. E aí no fim você vai ver que foi melhor, que aquela rua estava parada. Então aos poucos a gente começa a desenvolver a mediunidade, né? A nossa intuição e nossa conexão, a nossa escuta, né? Por exemplo, se a gente acreditar que a gente é guiado por Deus, por guias e mentores, pelo anjo da guarda, não sei como é a fé de vocês, a gente vai vendo, nossa, de repente eu tenho um sexto sentido que eu posso desenvolver. E o tarô ajuda muito nisso também, porque ele limpa um pouco essa confusão mental e vai trazendo a gente para uma coisa mais verdadeira, né? Para um caminho de orientação espiritual. Aí o comentário é assim: o menininho dessa carta está de pé num dos lados de um portão, olhando atrás da grade. Ele é tão pequeno, está tão convencido que não pode passar, que não consegue ver a corrente que amarra o portão, e ela não está trancada. Tudo que ele precisaria seria soltá-la. Sempre que nos sentimos deixados de fora, excluídos, isso gera uma sensação de ser uma criança pequena desamparada. Esse sentimento está profundamente enraizado em nossas experiências da infância, né? O problema é exatamente esse, porque ficando profundamente enraizado, o sentimento ressurge repetidas vezes em nossa vida, como se fosse uma fita gravada. Então, assim, esse é o processo terapêutico, da gente ver, nossa, vamos enxergar isso aqui, então, como uma criança interior, como a nossa parte afetiva que foi ferida na infância, né? Porque a gente sofre aí vários traumas, várias faltas, né? A gente, quando é criança, a gente interpreta as coisas muito literalmente, né? Por exemplo, eu lembro que uma vez, né, eu tava comendo uma mexerica no carro e aí começou a escorrer o caldinho da mexerica pela mão, né? Assim, aquele caldinho. E aí eu falei, mãe, por que tá escorrendo o caldinho, né? E ela falou assim: é sinal que você não tá chupando a mexerica direito. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Nossa, eu não sei chupar a mexerica direito.
Então, assim, a criança ela não tem aquele filtro, né, pra entender, olha, o que o adulto tá falando nem sempre é assim. Calma, você tá aprendendo aí a chupar sua mexerica, vai sair caldinho mesmo. Né? Então, tem coisas que acontecem que a gente interpreta, né, de uma maneira torta. E depois a gente leva essa interpretação torta pro resto da vida. Por isso que a gente faz terapia, para ver assim, o que aconteceu com a gente, como é que a gente interpretou isso e como é que isso se reflete hoje. Porque as coisas que a gente pensa sobre a gente influenciam muito como a gente age no mundo. Tá profundo o vídeo hoje. Acordei cedo, tô que tô. Aí, que mais? Então é isso, né? Esse sentimento que eu tava quando eu fui aprender tarô. Ai, mas será que eu tenho mediunidade? Ai, mas eu tô tão pequenininha. Então, esse sentimento está enraizado nas nossas experiências da infância. O problema é exatamente esse, porque estando tão enraizado, o sentimento ressurge diversas vezes em nossa vida como se fosse uma fita. Nesse momento, uma oportunidade está sendo oferecida para você interromper essa gravação, parar de se atormentar com a ideia de que você não está à altura ou de que você não é suficiente para ser aceito e recebido. Que é o que eu estava sentindo, né? Uma baixa autoestima, uma insegurança em relação à minha mediunidade. Ai, mas eu não sou filha de médium. Ai, mas como é que eu vou jogar tarô? Eu vou aprender isso, etc, né? E a gente sente essas coisas, é normal, somos seres humanos, né? E aí eu tô dando justamente essa explicação para vocês verem que qualquer um é capaz de aprender, né? Tendo humildade e persistência. E imaginação. Depois eu falo melhor disso. Então, reconheça que as raízes desse sentimento estão no passado e deixe ir embora essa dor antiga. Isso irá trazer mais lucidez para enxergar como você pode abrir o portão e iniciar-se naquilo que você tanto anseia ser. Então vocês viram, gente? Essa carta aqui, quando você está se sentindo frágil em relação a um novo aprendizado, a um novo lugar, a um novo emprego, a um novo amor, a uma nova cidade, a um novo bairro, a uma nova situação, a uma nova função que você tem que realizar, um novo aprendizado. Às vezes a gente se sente assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? E ele tá falando, vai conseguir sim. Então aí eu relacionei essa carta com o meu momento de vida e agora eu sei o significado dessa carta, porque como eu relacionei com o meu momento de vida, fica muito fácil lembrar, porque eu já me relacionei com a carta, percebem? Então quando a gente começa a lidar com o tarô, é interessante a gente separar em arcanos maiores e menores, separa os roxos, né? Eu vou explicar de novo. Separa todas as cartas que tem esse palitinho aqui, né? Que é o algarismo romano. Separa as 22 dessa. Põe no montinho e aí você vai tirando uma por dia. E vai lendo a explicação e tentando relacionar aquilo com a sua vida. E é assim que a gente vai aprendendo, pouco a pouco. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e estejam aí com menos medo e com mais vontade de estudar o tarô Zen do Osho. Um grande abraço e até a próxima.